Milionário viúvo se escondeu no escritório para testar a sua noiva e trigêmeos, até que a garçonete fez algo que mudou tudo. O despertador tocou às 4:30 da manhã, como sempre. Carmen Nogueira esticou o braço no escuro e desligou o barulho irritante antes que acordasse a mãe no cômodo ao lado. A casa na Vila Ema ainda dormia. As paredes finas deixavam passar o ronco do vizinho, o latido distante de algum cachorro, o som abafado de uma moto passando na rua de paralelepípedo. Ela se levantou devagar. O corpo pesado daquele cansaço que não some nem dormindo. Tinha 27 anos, mas às vezes sentia que carregava o dobro disso nas costas. Foi até o banheiro minúsculo, lavou o rosto com água fria e olhou para o próprio reflexo no espelho rachado. Olheiras fundas, cabelo preso num coque simples, mãos calejadas de tanto esfregar louça, carregar bandeja, limpar mesa. Carmen não se achava bonita, mas também não ligava muito para isso. Tinha outras preocupações. Na cozinha, preparou o café, aquele cheiro bom de café coado na hora, o único luxo que se permitia. E separou os remédios da mãe numa fileirinha organizada em cima da mesa. Dona Yolanda tinha 60 e poucos anos. Mas parecia mais velha. A diabetes, a pressão alta, a artrose, tudo pesava. Carmen deixou um bilhete do lado da xícara. Mãe, tomou os remédios, volto à noite, te amo. Saiu de casa ainda no escuro. A rua estava vazia, só ela e o padeiro abrindo a porta da padaria da esquina. Ele acenou, ela acenou de volta. Gente conhecida, gente simples, gente que acordava cedo para sobreviver. Pegou o primeiro ônibus lotado às 5:15, ficou em pé, espremida entre uma senhora com sacola de feira e um motoboy com capacete no braço. Ninguém olhava para ninguém. Todo mundo cansado, todo mundo indo. O segundo ônibus era pior ainda. Descia a zona leste inteira, atravessava a cidade, até chegar na Avenida Paulista. O sol já estava nascendo quando ela desceu na frente do prédio espelhado da Salles Engenharia. Ali, tudo era diferente. As portas automáticas de vidro, o chão de mármore brilhando, o ar-condicionado gelado que arrepiava a pele. Carmen entrou pela porta de serviço como sempre e subiu para o refeitório executivo no 12º andar. Trocou de roupa no vestiário, uniforme preto e branco, avental engomado, sapatilha de borracha e prendeu o crachá no peito. Carmen Nogueira, Serviços Gerais. Invisível. Era assim que ela se sentia ali. Servia café, trazia água, limpava a mesa, recolhia xícara. Os executivos falavam ao telefone, riam alto, discutiam projetos milionários. Ninguém olhava para ela, ninguém sabia o nome dela. Ela era só mais uma. E tudo bem, Carmen não reclamava, o salário pagava as contas, os remédios da mãe, a comida na mesa. Era o suficiente, tinha que ser. Mas teve um dia, uns 3 meses atrás, que alguma coisa mudou. Foi quando ela viu os bebês pela primeira vez. Estava passando pelo corredor com uma bandeja de cafés, quando ouviu um choro agudo, desesperado. 3 choros, na verdade. Ela parou, olhou para o lado. A porta do escritório principal estava entreaberta. E de dentro vinha aquele som que cortava o peito. Bebê chorando com fome, com medo, com abandono. Carmen deu um passo em direção à porta. Viu 3 bercinhos portáteis encostados na parede. E dentro deles, 3 corpinhos pequenos se debatendo. Trigêmeos, 2 meninos e uma menina. Ela depois ficou sabendo. Miguel, Caio e Elisa. Filhos do patrão. Heitor Salles. Bilionário. Dono da empresa. Viúvo recente. Carmen sentiu o peito apertar. Não era ciúme, não era inveja. Era outra coisa, algo antigo, que doía diferente, porque ela também teve um filho. Uma vez, ou quase teve, foi há 5 anos. Ela estava grávida de 6 meses quando começou a sangrar. Foi para o hospital correndo, sozinha, de madrugada. O hospital público estava um caos. Gente no corredor.
Médico faltando, enfermeira estressada, ninguém deu atenção direito. Quando finalmente chamaram o nome dela, já era tarde. O bebê não resistiu. Carmen passou aquela noite sozinha numa maca gelada, ouvindo outras mulheres gritarem de dor no parto, ouvindo bebês chorando em outras salas e o dela em silêncio para sempre. Ela não gostava de lembrar disso. Guardava no fundo, bem fundo, onde não doía tanto. Mas quando ouvia choro de bebê, a lembrança voltava e doía. Naquele dia no corredor, ela ficou parada, olhando para os trigêmeos chorando. Uma mulher loira, elegante, de salto alto e vestido vermelho justo, passou por ela sem olhar e entrou no escritório. Carmen reconheceu Raquel Prado, a noiva do patrão, sempre impecável, sempre sorrindo, sempre cheirando a perfume caro. Raquel olhou para os bebês, fez uma careta de irritação e pegou o celular. Começou a digitar alguma coisa, ignorando completamente o choro desesperado. Carmen sentiu um nó na garganta. Como alguém consegue ignorar um bebê chorando desse jeito? Ela balançou a cabeça e seguiu em frente. Não era problema dela, não podia ser. Mas desde aquele dia, sempre que os trigêmeos apareciam no prédio, e eles apareciam com frequência, trazidos pela babá, deixados no escritório enquanto o pai trabalhava, Carmen ficava de olho, de longe, sem se aproximar, só observando, e o que ela via não era bom. Raquel tratava aquelas crianças como se fossem móveis, reclamava do barulho, mandava a babá calar eles, revirava os olhos quando algum chorava. Uma vez, Carmen ouviu ela falando ao telefone, irritada. Esses bebês não me deixam em paz. Ele precisa resolver isso logo. Resolver. Resolver como? Eram crianças, pelo amor de Deus. Carmen apertou o pingente que trazia no pescoço. Um hábito antigo de quando ficava nervosa. Era um pingente delicado, de prata, com um coração pequeno gravado. Ela não lembrava exatamente de onde tinha vindo, só sabia que apareceu no bolso do casaco dela naquela noite no hospital. Depois que tudo acabou, alguém deve ter deixado ali, alguma enfermeira, talvez, ou aquela mulher que segurou a mão dela no corredor. Antes de ser levada às pressas para a UTI, uma mulher bonita, pálida, de cabelo castanho, que sussurrou alguma coisa que Carmen não entendeu direito na época. Ela nunca soube quem era aquela mulher, mas guardou o pingente. Era a única coisa que tinha daquela noite. Carmen sacudiu a cabeça, espantando as lembranças. Não podia ficar pensando nisso agora. Tinha trabalho a fazer. O dia seguiu normal. Café, bandeja, mesa, corredor. Ela era invisível, como sempre. Mas à tarde, quando passou em frente ao escritório de novo, ouviu os bebês chorando outra vez, dessa vez mais alto, mais desesperados. Ela parou, hesitou, olhou para os lados e então, sem pensar muito, deu um passo em direção à porta. Carmen empurrou a porta devagar, o coração batendo mais rápido que o normal. Não era para ela estar ali. Funcionária de refeitório, não entrava no escritório do dono sem ser chamada. Mas o choro dos bebês era tão desesperado que ela não conseguiu ignorar. A sala era enorme, janelas do chão ao teto com vista para a Avenida Paulista. Mesa de madeira escura que devia custar mais que um ano de salário dela. Sofá de couro, estante cheia de livros que ninguém lia. E no canto, perto da janela, 3 bercinhos portáteis com 3 bebês se debatendo. Raquel estava sentada no sofá, de pernas cruzadas, mexendo no celular, unha vermelha deslizando na tela, sorriso de canto de boca enquanto digitava alguma coisa. O choro não parecia incomodá-la, ou talvez incomodasse tanto que ela tinha aprendido a desligar. Carmen deu mais um passo para dentro. Com licença. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Raquel levantou os olhos irritada, olhou para Carmen como se estivesse olhando para uma barata. O que você quer? Eu trouxe água. Para o senhor Heitor. Carmen levantou a garrafa de água na mão. Mentira rápida. Raquel revirou os olhos e voltou para o celular. Deixa na mesa e sai.
Mas Carmen não saiu. Ela olhou para os bebês e o peito dela apertou tanto que quase doeu fisicamente. Elisa, a menininha, estava com o rosto vermelho de tanto chorar, a boquinha aberta, os olhinhos apertados. Miguel se debatia no berço como se tivesse com dor. E Caio tinha parado de chorar, mas não de jeito bom. Tinha parado do jeito que bebê para quando desiste, quando cansa de pedir ajuda e ninguém vir. Carmen não pensou, só agiu. Foi até o berço de Elisa, se abaixou e pegou a bebê no colo. O corpinho era leve, quente, trêmulo. Carmen encostou a menininha no peito e começou a balançar devagar, cantarolando baixinho um acalanto que a avó dela cantava antigamente. Não lembrava direito da letra, mas a melodia ainda estava lá, guardada em algum canto da memória. Elisa soluçou 2 vezes e começou a se acalmar. Carmen pegou Miguel com o outro braço, equilibrando os dois com jeito, como se o corpo dela lembrasse o que fazer, mesmo depois de tanto tempo. Miguel agarrou a gola do uniforme dela e escondeu o rostinho no ombro dela. Caio continuava quieto no berço, mas olhando para ela com aqueles olhinhos escuros e fundos. Ei, tá tudo bem. Carmen sussurrou, passando a mão na cabecinha de Caio. Tia tá aqui. E foi nesse momento que Raquel explodiu. O que você pensa que tá fazendo? A voz saiu alta, cortante, cheia de veneno. Carmen deu um pulo, apertando os bebês instintivamente contra o peito. Raquel se levantou do sofá num movimento brusco, o salto batendo forte no chão. Ela atravessou a sala em 3 passos e parou na frente de Carmen, o dedo apontado como uma faca. Você encostou neles de propósito. Quem você pensa que é? Eu só... Eles estavam chorando. E daí? Raquel deu um passo mais perto, invadindo o espaço de Carmen. O perfume caro era sufocante. Você acha que pode entrar aqui e fazer o que quiser? Você é ninguém. Carmen sentiu o rosto queimar, de vergonha, de raiva, de humilhação. Desculpa, eu só queria ajudar. Raquel soltou uma risada curta. Sem humor? Você quer aparecer, é isso? Quer chamar a atenção do Heitor? Quer que ele te note? Não, eu nunca. Some daqui. Raquel apontou para a porta, a voz baixa agora, mas de um jeito ainda mais perigoso. Some daqui com esses obstáculos. A palavra caiu como um tapa. Obstáculos. Carmen olhou para os bebês nos braços. Miguel tinha voltado a chorar baixinho. Elisa tremia e Raquel tinha chamado eles de obstáculos. Crianças, bebês indefesos, obstáculos. Carmen sentiu algo virar dentro dela. Não era só raiva, era nojo. Mas ela não podia dizer nada, não tinha direito, não tinha poder. Então, ela só abaixou a cabeça, colocou Miguel e Elisa de volta nos bercinhos com cuidado e saiu da sala. As pernas tremiam enquanto ela andava pelo corredor. As mãos tremiam, o peito doía, obstáculos. Ela entrou no banheiro de serviço, trancou a porta e apoiou as mãos na pia. Respirou fundo 1, 2, 3 vezes. Não ia chorar. Não ali, não agora. Mas quando olhou para o próprio reflexo no espelho, viu os olhos molhados. Porque ela sabia o que era ser tratada como nada, como invisível, como descartável. Mas bebês chamados de obstáculos, isso era outra coisa. O que Carmen não sabia, o que ela não podia saber, era que ela não tinha sido a única testemunha daquela cena. Debaixo da mesa de madeira escura, escondido atrás da cadeira de couro, Heitor Salles prendia a respiração. Ele tinha voltado mais cedo da reunião e, ao perceber Raquel sozinha no escritório, teve um impulso estranho, meio paranoico, que vinha crescendo fazia semanas. Ele precisava saber, precisava ter certeza. Então se escondeu, ridículo. Ele sabia. Um homem de 40 anos, bilionário, dono de uma das maiores construtoras do país, escondido debaixo da própria mesa como criança, brincando de esconde-esconde. Mas ele precisava ver Raquel quando ela achasse que estava sozinha.
E o que viu o deixou gelado. A indiferença, a frieza, a mulher que ele achava que amava, que jurava que se importava com os filhos dele, mexendo no celular enquanto os bebês choravam como se o mundo tivesse acabado. E então, a garçonete, aquela moça quieta, de uniforme preto que ele mal notava, entrou, pegou os bebês, acalmou eles com uma facilidade que parecia natural, instintiva, e Raquel explodiu. Heitor ouviu cada palavra, cada sílaba envenenada. Some daqui com esses obstáculos. Seus filhos que ele tinha com Eunice, que morreu trazendo eles ao mundo. Eunice, que ele ainda não conseguia lembrar sem sentir o peito rasgar. E Raquel tinha chamado eles de obstáculos. Heitor fechou os olhos, ainda debaixo da mesa. As mãos fechadas em punho, a mandíbula travada, o coração batendo tão forte que ele achava que ia estourar. Ele queria sair dali, queria gritar, queria confrontar, mas não saiu, porque ele precisava de mais, precisava de provas, de certeza absoluta. Precisava saber até onde ia a crueldade da mulher que dormia do lado dele toda noite. Então ficou ali, escondido, tremendo de raiva, enquanto a garçonete saía da sala com os ombros curvados e Raquel voltava para o sofá como se nada tivesse acontecido. Só quando teve certeza de que Raquel tinha saído, é que Heitor saiu do esconderijo. Ele foi até os bercinhos, olhou para os 3 bebês, seus filhos, a única coisa que restava de Eunice, e sentiu a garganta fechar. Miguel o olhou com aqueles olhos escuros, ainda molhados de lágrima. Heitor estendeu a mão e tocou a cabecinha do menino. Desculpa, ele sussurrou, a voz quebrando. Desculpa, meu filho. E naquele momento, Heitor Salles tomou uma decisão. Ele ia descobrir a verdade, toda ela. Não importava o que custasse. Carmen voltou para o refeitório com as pernas bambas e o coração acelerado. Terminou o turno no automático, limpando mesa, recolhendo xícara, evitando olhar para qualquer um. Quando finalmente saiu do prédio, já estava escuro. Pegou os 2 ônibus de volta. Espremida, cansada, com a palavra obstáculos ecoando na cabeça como um sino que não parava de tocar, chegou em casa quase 9 da noite. Dona Yolanda estava na sala, assistindo novela. Filha, cê tá bem? A mãe olhou para ela, a testa franzida de preocupação. A Carmen forçou um sorriso. Tô sim, mãe, só cansada. Mas não estava bem. E quando deitou na cama naquela noite, no quartinho pequeno e abafado, ela não conseguiu dormir porque ela sabia que alguma coisa tinha mudado, alguma coisa tinha quebrado. E ela não conseguia parar de pensar naqueles 3 bebês chorando. Obstáculos. Não, eles não eram obstáculos, eram crianças e alguém precisava proteger eles. A segunda-feira começou normal. Carmen chegou no horário de sempre, trocou de uniforme, amarrou o avental e foi para o refeitório preparar o café da manhã dos executivos. Mas no meio da manhã, quando estava passando pelo corredor com uma bandeja cheia de xícaras, Raquel apareceu na frente dela. Bom dia, Carmen. O tom era doce, doce demais. Carmen sentiu um arrepio subir pela espinha. Bom dia, dona Raquel. Raquel sorriu. Aquele sorriso de revista, e se aproximou perto demais, invadindo o espaço pessoal de um jeito que deixava claro quem mandava ali. Ontem você entrou no escritório sem autorização. Ela disse, ainda sorrindo. Você sabe que isso não pode acontecer de novo. Né, Carmen engoliu seco. Eu sei, desculpa, eu só. Os bebês estavam chorando e eu sei. Raquel deu um tapinha no ombro dela, condescendente. Você quis ajudar, que bonitinho. Mas olha, Carmen, você precisa entender o seu lugar aqui. Você serve café, você não cuida de criança, entendeu? Carmen apertou a bandeja com mais força. Entendi. Ótimo. Raquel deu um passo para trás e pegou uma das xícaras de café da bandeja. Tomou um gole, fez uma careta. Tá frio. Faz de novo. Não estava frio.
Carmen tinha acabado de tirar da máquina, mas ela não discutiu. Claro, desculpa. Raquel entregou a xícara de volta e virou as costas, o salto batendo forte no chão de mármore enquanto se afastava. Carmen ficou parada no corredor, o coração batendo rápido. Uma sensação ruim se espalhando pelo peito. Aquilo não tinha sido um aviso, tinha sido uma ameaça. Nos dias seguintes, as coisas começaram a piorar. Na quarta-feira, Carmen estava servindo café numa reunião quando Raquel, sem querer, esbarrou nela. O café quente derramou na blusa branca de uma executiva importante. Ai, meu Deus! Raquel arregalou os olhos, levando a mão à boca. Carmen, você precisa ter mais cuidado. Desculpa, eu não. Tá tudo bem. A executiva limpou a blusa com guardanapo irritada. Mas, por favor, mais atenção. Carmen sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela não tinha esbarrado. Tinha sido Raquel. Mas quem ia acreditar nela? Na quinta-feira, Raquel reclamou no RH que o refeitório estava desleixado, que as mesas estavam sujas, que o serviço tinha caído de qualidade. A supervisora chamou Carmen para conversar. Carmen, tá acontecendo alguma coisa? Você sempre foi tão caprichosa. Não, tá tudo bem, eu vou melhorar, prometo. Mas ela não tinha feito nada de errado. Tudo estava como sempre esteve. Raquel só estava inventando. Na sexta-feira, Raquel entrou no refeitório e achou um brinco caro embaixo de uma das mesas. Um brinco de diamante, daqueles que custam milhares de reais. Olha só o que eu encontrei, ela disse alto na frente de todo mundo. Será que alguém pegou isso do meu escritório e deixou cair aqui? O silêncio foi pesado. Dona Raquel, eu nunca... Carmen começou. Claro que não, Carmen. Raquel sorriu, mas os olhos estavam duros. Você nunca faria uma coisa dessas, né? Você é uma pessoa honesta. A palavra honesta saiu coberta de veneno. As colegas de trabalho começaram a olhar para Carmen com desconfiança. Sussurros no vestiário, olhares atravessados, ninguém falava nada direto, mas todo mundo sabia o que Raquel estava insinuando. Carmen tentou ignorar, abaixou a cabeça e continuou trabalhando, mas por dentro estava sangrando. Foi na segunda-feira seguinte que as coisas saíram completamente do controle. Carmen estava saindo do prédio no fim do expediente quando 2 seguranças a pararam na porta. A gente precisa revistar sua bolsa. Carmen piscou, confusa. O quê? Por quê? Ordem da administração, só rotina, mas não era rotina. Ninguém mais estava sendo revistado. Só ela. E pior, estava acontecendo ali, na frente de todo mundo, executivos passando, olhando, colegas parando para ver o show. Carmen abriu a bolsa com as mãos tremendo. Os seguranças reviraram tudo, carteira, marmita vazia, remédios da mãe, batom vagabundo. O pingente que ela sempre guardava enrolado num lenço quando não estava usando nada de errado. Tá tudo certo, o segurança disse sem jeito. Desculpa o incômodo, mas o estrago já estava feito. Carmen saiu do prédio com a bolsa aberta, as coisas jogadas de qualquer jeito, e a dignidade pisoteada no ônibus. Ela chorou, silenciosamente, olhando pela janela, tentando não fazer barulho. Gente assim sempre dá um jeito. Ela não precisava ouvir para saber que era isso que estavam pensando dela. Mas o pior ainda estava por vir. Na terça-feira de manhã, Carmen chegou cedo, como sempre. Foi direto para o escritório de Heitor levar o café dele, como fazia todo dia. Os bebês estavam lá, nos bercinhos, quietinhos demais. Carmen franziu a testa. Bebês não ficavam tão quietos assim. Ela se aproximou. Miguel estava dormindo, mas com a respiração estranha, pesada, caiu também. E Elisa parecia meio mole, o corpinho relaxado demais. O coração de Carmen acelerou. Ela olhou para o lado e viu uma mamadeira encostada no parapeito da janela. Pegou e cheirou. Tinha um cheiro estranho, doce demais, artificial. Não pode ser. Carmen olhou para os bebês de novo.
O pânico subindo pela garganta, eles não estavam dormindo direito, estavam sedados. Ela não pensou duas vezes. Pegou a mamadeira, despejou o conteúdo no vaso de uma planta e lavou o frasco no banheiro do escritório. Encheu com água e colocou de volta no lugar. As mãos tremiam tanto que ela quase derrubou tudo. Calma, calma. Pode ser paranoia, pode ser só leite com açúcar. Mas ela sabia que não era. Naquela noite, Carmen não conseguiu dormir. Ficou deitada olhando para o teto, o peito apertado, a mente acelerada. E então, perto da meia-noite, ela ouviu. Estava na cozinha pegando água quando o celular dela vibrou em cima da mesa. Ela tinha esquecido de desligar o som. E sem querer, enquanto pegava o celular, apertou a tela e ativou alguma coisa. De repente, uma voz saiu do aparelho. Uma voz que ela conhecia, Raquel. Carmen ficou paralisada. Era uma chamada que ela tinha atendido sem querer. Não aguento mais. Eles não param, choram o tempo todo, fazem barulho, atrapalham tudo. O Heitor não toma jeito, fica naquela depressão idiota. A outra pessoa falou alguma coisa que Carmen não conseguiu ouvir. Eu sei, mas se eles não pararem de atrapalhar, eu mesma resolvo, dou um jeito. Não vou deixar 3 pirralhos atrapalharem meu casamento. Carmen cobriu a boca com a mão. Eu mesma resolvo. Ela desligou a ligação com as mãos tremendo, respirou fundo, respirou de novo e tomou uma decisão. No dia seguinte, ela procurou Marlene, a governanta da família Salles, uma senhora de 50 e poucos anos, simpática, que sempre tratava todo mundo bem. Dona Marlene, eu posso falar com a senhora, em particular. Marlene franziu a testa, preocupada. Claro. E filha, o que foi? Carmen olhou para os lados para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. É sobre os bebês, eu acho. Eu acho que tem alguma coisa errada. Ela contou sobre a mamadeira estranha, sobre o jeito que Raquel tratava as crianças, sobre os bebês quietos demais. Marlene ouviu tudo em silêncio, o rosto sério. Você tem certeza disso, Carmen? Eu sei como parece, eu sei que parece loucura, mas eu juro, dona Marlene, tem alguma coisa muito errada. Marlene suspirou e colocou a mão no ombro dela. Deixa eu ver o que eu posso fazer, tá? Carmen saiu daquela conversa com um fio de esperança. Mas a esperança durou pouco. No dia seguinte, Carmen foi chamada no RH e quando entrou na sala, viu Raquel sentada lá, com aquele sorriso de gelo. Senta. Carmen, a gerente de RH disse o tom formal. A gente precisa conversar sobre algumas acusações. O estômago de Carmen despencou. Raquel tinha virado o jogo. Carmen saiu da reunião do RH com as pernas bambas e o rosto em chamas. A gerente tinha sido educada. Mas as palavras cortaram como navalha. Comportamento obsessivo, apego inadequado às crianças do patrão, histórias sem fundamento. Precisamos pensar no seu bem-estar emocional. Raquel tinha ficado sentada o tempo todo com expressão preocupada. Os olhos arregalados de falsa compaixão, a mão no peito como se estivesse genuinamente chocada. Eu só quero ajudar, Carmen, ela tinha dito. A voz macia, teatral. Eu sei que você passou por coisas difíceis. A Marlene me contou sobre... Você sabe... A perda do seu bebê deve ser muito doloroso, e eu entendo que ver os trigêmeos possa despertar sentimentos confusos. Carmen tinha ficado muda, como ela sabia sobre o bebê, como ela tinha descoberto, Marlene. A governanta tinha contado para Raquel. Tinha entregado ela. A reunião terminou com um aviso formal e uma recomendação de que Carmen mantivesse distância dos assuntos pessoais da família Salles. Ela assinou o documento com a mão tremendo e saiu da sala sentindo que o chão tinha sido arrancado de debaixo dos pés. Mas no corredor, longe de todo mundo, Carmen parou e respirou fundo. Não, eu não vou desistir. Raquel podia ter o poder
podia ter o dinheiro, o sobrenome, a palavra final, mas Carmen tinha alguma coisa que Raquel não tinha. Ela prestava atenção, ela via o que os outros não viam. E se ninguém ia acreditar nela, então ela ia precisar de provas. Nos dias seguintes, Carmen virou uma sombra. Ela fazia o trabalho dela, servia café, limpava a mesa, recolhia xícara. Mas enquanto isso, observava tudo, cada movimento de Raquel, cada conversa no corredor, cada papel deixado em cima da mesa. Foi assim que ela encontrou a primeira pista. Era quinta-feira de manhã. Carmen estava limpando a sala de reuniões quando viu um envelope meio amassado perto da lixeira. Alguém tinha jogado fora e errado o alvo. Ela pegou. O timbre era de um escritório de advocacia, Andrade em Associados, Direito de Família e Sucessões. Carmen olhou para os lados, ninguém por perto. Abriu o envelope, dentro tinha um rascunho de documento. A letra era pequena, formal, cheia de termos jurídicos que ela não entendia direito. Mas uma frase saltou da página como um soco. Em caso de incapacidade do genitor ou afastamento da guarda, a cônjuge poderá administrar os bens e recursos destinados aos menores até sua maioridade. Carmen leu de novo e de novo. Afastamento da guarda. Raquel estava planejando tirar os bebês do Heitor e, se conseguisse, ia ter controle sobre a fortuna destinada às crianças. Carmen tirou uma foto do documento com o celular, as mãos tremendo, e colocou o papel de volta no envelope. Deixou ele perto da lixeira. Do jeito que estava, o coração batia tão forte que ela achava que ia explodir. No dia seguinte, Carmen teve sorte de novo. Ou azar, dependia do ponto de vista. Ela estava esvaziando a lixeira do banheiro feminino do 12º andar, o banheiro que só os executivos usavam, quando viu um frasco de vidro pequeno, vazio, jogado no fundo da cesta. Pegou, olhou o rótulo: difenidramina, uso pediátrico sob prescrição médica. Pode causar sonolência. Difenidramina. Carmen não era médica, mas ela sabia ler e sabia o que pode causar sonolência. Significava sedativo. O estômago dela revirou. Ela colocou o frasco dentro da bolsa, enrolado num guardanapo, e continuou a limpeza como se nada tivesse acontecido, mas por dentro estava gritando. A terceira pista veio no começo da semana seguinte. Carmen estava organizando o refeitório quando ouviu vozes vindas da copa. Reconheceu a voz de Raquel. Ela estava ao telefone, irritada. Carmen parou o que estava fazendo e se aproximou da porta. Devagar, sem fazer barulho. Não vai dar certo se ele continuar assim, Raquel estava dizendo. Ele não toma decisão nenhuma. Fica naquela choradeira. Eu preciso que ele assine aqueles papéis logo. Pausa. Eu sei que ele está de luto, mas faz quase um ano. Uma hora ele precisa seguir em frente. E esses bebês só atrapalham. Se eu conseguir colocar eles numa babá em tempo integral, longe daqui as coisas ficam mais fáceis. Carmen sentiu o sangue gelar. Não vou machucar ninguém, não sou louca. Raquel soltou uma risada seca. Só vou facilitar as coisas, deixar eles mais calmos, mais tranquilos. Ninguém precisa saber de nada. Outra pausa. Olha, eu faço o que precisa ser feito, sempre fiz, e dessa vez não vai ser diferente. Carmen ouviu o som de saltos se aproximando e saiu da copa correndo, o coração na boca. Voltou para o refeitório, pegou um pano e fingiu que estava limpando a mesa. Raquel passou por ela segundos depois, sem olhar, o celular ainda na mão. Carmen esperou ela sumir de vista e então correu para o banheiro, trancou a porta, sentou no chão frio e encostou a cabeça na parede. Eu não sou louca, eu não estou inventando. Raquel estava fazendo alguma coisa com os bebês e ia continuar fazendo. Naquela noite, Carmen não foi direto para casa. Parou numa lan house perto do ponto de ônibus e pagou meia hora de internet, pesquisou sobre difenidramina, leu sobre os efeitos em bebês, leu sobre casos de envenenamento, de mães que dopavam os filhos para ficarem quietos. Leu até as mãos tremerem tanto que ela não conseguia mais digitar.
Ela tinha certeza agora. Não era paranoia, não era trauma, era real. Raquel estava colocando sedativo nos bebês e estava planejando assumir controle da guarda e da fortuna deles. Mas como provar isso? Como fazer alguém acreditar nela? Carmen pagou a conta, saiu da lan house e ficou parada na calçada, olhando para o movimento da rua, carros passando, gente voltando do trabalho. Vida normal, enquanto ela estava afundando num pesadelo que ninguém mais via. O celular vibrou no bolso. Era a mensagem da mãe. Filha, cê tá bem, tá demorando. Carmen digitou de volta. Tô sim, mãe. Já tô indo. Mentira, ela não estava bem, mas não podia preocupar a mãe com isso. Na quarta-feira, Carmen fez uma descoberta que mudou tudo. Ela estava limpando o escritório de Heitor. Ele tinha saído para uma reunião externa. Quando viu uma caixa de documentos aberta em cima da mesa, papéis de hospital, certidões, documentos médicos. Ela não devia mexer, sabia disso, mas mexeu e encontrou a certidão de óbito de Eunice Salles. Carmen leu o nome completo, a data de nascimento, a data de morte, e então olhou para a foto emoldurada em preto na estante. Eunice, bonita, elegante, sorrindo e no pescoço um pingente delicado. Carmen piscou, olhou de novo. O pingente era igual ao dela, idêntico, o mesmo formato de coração, a mesma corrente fina, a mesma gravação sutil. Carmen levou a mão ao próprio pescoço, onde o pingente dela estava escondido por baixo do uniforme. Puxou para fora e olhou, igual como... Ela olhou para a foto de novo, para a data de nascimento de Eunice, fez as contas na cabeça e então lembrou daquela noite no hospital, 5 anos atrás, a confusão, o caos, os corredores lotados e aquela mulher elegante, pálida, sendo levada às pressas para a UTI, a mulher que tinha segurado a mão dela e sussurrado alguma coisa que Carmen não tinha entendido. Não deixe sozinhos. Carmen tinha achado que era delírio, que a mulher estava confusa, fora de si. Mas e se não era? E se aquela mulher era Eunice? E se Eunice tinha dado o pingente para ela naquela noite? Por quê? Para quê? Carmen guardou o pingente de volta por baixo do uniforme e saiu do escritório com as pernas bambas. Ela não entendia, não fazia sentido. Mas uma coisa ela sabia, aquele pingente significava alguma coisa, tinha que significar, e ela ia descobrir o quê. Naquela noite, em casa, Carmen contou tudo para a mãe. Tudo, os bebês, Raquel, o sedativo, o documento, o pingente. Dona Yolanda ouviu em silêncio. As mãos entrelaçadas no colo, o rosto sério. Quando Carmen terminou, a mãe suspirou fundo. Filha, isso é perigoso. Eu sei. Essa mulher tem poder, ela pode te destruir. Eu sei, mãe. Dona Yolanda pegou a mão da filha. Mas você não vai desistir. Carmen olhou nos olhos da mãe e balançou a cabeça. Não, eu não posso. Dona Yolanda apertou a mão dela com força. Então vai até o fim. Mas toma cuidado. Carmen prometeu que ia. Mas as duas sabiam que cuidado, nessa altura, não ia ser suficiente. A sexta-feira começou como qualquer outro dia. Carmen acordou cedo, preparou o café, separou os remédios da mãe, pegou os 2 ônibus lotados, chegou no prédio da Salles Engenharia às 6:30 da manhã, como sempre, mas alguma coisa estava diferente. Ela sentiu no ar, nos olhares, no jeito que as colegas desviavam quando ela passava, no silêncio estranho do vestiário. Carmen trocou de uniforme tentando ignorar o aperto no peito. Paranoia, ela pensou. Você tá vendo coisa onde não tem, mas não era paranoia. Às 8:30, a supervisora apareceu no refeitório. O rosto dela estava sério, quase triste. Carmen, a gerente de RH precisa falar com você agora. O estômago de Carmen despencou. Aconteceu alguma coisa? A supervisora desviou o olhar. É melhor você ir logo. Carmen largou o pano de prato em cima da pia e seguiu pelo corredor.
As pernas pesadas, o coração batendo descompassado, passou por executivos que nem olhavam para ela. Atravessou a recepção, subiu para o 14º andar. A sala do RH era gelada. Ar-condicionado forte demais. Paredes brancas, mesa de vidro. A gerente estava lá, com aquela expressão neutra de quem faz isso todo dia. E do outro lado da mesa, Raquel, de vestido azul marinho, maquiagem impecável, sorriso educado. Carmen parou na porta. E congelada. Senta, Carmen, a gerente disse apontando para a cadeira vazia. Carmen sentou. As mãos suavam frio. Olha, vou ser direta. A gerente começou abrindo uma pasta. Recebemos uma denúncia formal sobre você. Denúncia. A voz de Carmen saiu fraca. Sim, a senhora Raquel Prado, noiva do senhor Heitor Salles, nos informou que você tem apresentado comportamento inadequado em relação às crianças da família. Comportamento obsessivo, invasivo e, mais grave, que você tem feito acusações infundadas contra ela. E Carmen sentiu o mundo desabar. Não é assim, Carmen. Raquel se inclinou para frente, a voz macia, preocupada. Eu sei que você passou por coisas difíceis. Eu sei sobre a perda do seu bebê. E eu entendo, de verdade, que ver os trigêmeos pode mexer com você emocionalmente. Mas isso não justifica invadir nossa privacidade, criar histórias, tentar me difamar. Eu não tô criando história. Carmen explodiu, as mãos fechadas em punho. Eu vi você tratando aqueles bebês feito lixo. Eu achei o frasco de sedativo. Eu vi o documento sobre a guarda. A gerente ergueu a mão pedindo silêncio. Carmen, você tem provas disso? Carmen abriu a boca, fechou, abriu de novo as provas, a foto do documento, o frasco. Tudo estava na bolsa dela, no vestiário. Eu tenho, ela disse. A voz tremendo. Eu tenho fotos, eu tenho o frasco. Tá tudo na minha bolsa. A gerente e Raquel trocaram um olhar. Tá bom, a gerente disse. Vamos buscar sua bolsa. Você fica aqui. Raquel se levantou. Eu vou com você, só para garantir que tudo seja feito de forma correta. E naquele momento Carmen soube que tinha cometido um erro fatal. Deixou as provas onde Raquel podia chegar. Elas voltaram 10 minutos depois. A gerente trazia a bolsa de Carmen na mão, colocou em cima da mesa e abriu. Pode mostrar onde estão essas provas. Carmen estendeu a mão, tremendo, e começou a revirar a bolsa, carteira, marmita, remédios da mãe, batom, lenço, nada. O frasco de sedativo não estava lá. Estava aqui, ela insistiu, virando a bolsa de cabeça para baixo. Eu juro que estava aqui. E as fotos? A gerente perguntou, paciente demais. Carmen pegou o celular, mãos tremendo tanto que quase derrubou, desbloqueou, foi na galeria, vazia. As fotos tinham sumido. Não, eu tirei foto, eu juro que tirei. Raquel suspirou, triste. Carmen, acho que você precisa de ajuda de verdade, psicológica. Eu não sou louca, ninguém está dizendo que você é louca. A gerente disse, a voz firme, mas você está claramente passando por um momento difícil e, infelizmente, nós não podemos manter uma funcionária que faz acusações graves, sem fundamento contra membros da família do dono da empresa. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Você está me demitindo, Carmen sussurrou. Estamos encerrando seu contrato. Você vai receber todas as verbas rescisórias, mas precisa sair hoje. Carmen olhou para Raquel, e Raquel olhou de volta, os olhos duros por baixo da máscara de compaixão. Ela tinha vencido. 2 seguranças acompanharam Carmen até o vestiário. Ficaram esperando enquanto ela trocava de roupa. A supervisora entrou e pediu o crachá, o uniforme, a chave do armário. Carmen entregou tudo, em silêncio. As mãos não paravam de tremer. As colegas que estavam no vestiário olhavam para ela com pena ou com alívio de não serem elas. Carmen pegou a bolsa, agora vazia de qualquer prova, e saiu.
As seguranças a escoltaram até a porta da frente, como se ela fosse criminosa, como se fosse perigosa. Na calçada da Avenida Paulista, no meio da manhã de sol forte, Carmen ficou parada. Pessoas passavam apressadas, carros buzinando, prédios espelhados refletindo o céu, e ela, ali, demitida, humilhada, destruída, ela andou até o ponto de ônibus e sentou no banco de metal quente. Colocou a bolsa no colo, olhou para as próprias mãos e, finalmente, depois de segurar tanto tempo, chorou. Chorou ali mesmo, no meio da rua, sem se importar com quem via. Chorou de raiva, de frustração, de impotência, porque ela tinha falhado, tinha tentado e falhado. E agora os bebês estavam sozinhos, sem ninguém para proteger eles. Obstáculos, a palavra voltou, ecoando na cabeça dela como um sino. Carmen limpou o rosto com as costas da mão e respirou fundo. Depois, respirou de novo. E de novo, pegou o celular. Ligou para a mãe. "Filha, você tá bem?" A voz de Dona Yolanda estava preocupada. "Mãe!" Carmen engoliu seco. "Eu perdi o emprego." Silêncio do outro lado. "Vem para casa, filha. A gente conversa aqui." Carmen desligou, guardou o celular. Ficou sentada ali mais uns minutos, juntando forças para levantar. Acabou, era isso, tinha acabado. Ela não tinha mais emprego, não tinha mais como ajudar, não tinha mais nada. Raquel tinha vencido. Carmen chegou em casa no meio da tarde. A casa estava quieta, abafada. Dona Yolanda estava na cozinha, preparando o almoço. Quando viu a filha, largou tudo e abriu os braços. Carmen caiu no abraço da mãe e chorou de novo. Chorou tudo que tinha segurado no ônibus, tudo que tinha engolido na frente dos outros. "Conta pra mim", Dona Yolanda disse, passando a mão no cabelo da filha. "Conta tudo." E Carmen contou tudo, desde o começo, o encontro com os bebês, a crueldade de Raquel, as provas que tinha juntado, a armadilha, a demissão. Dona Yolanda ouviu em silêncio, o rosto cada vez mais sério. Quando Carmen terminou, a mãe segurou o rosto dela com as duas mãos e olhou fundo nos olhos dela. "Filha, me escuta bem. Você não perdeu. Você foi sabotada. Tem diferença. Mas eu não tenho mais como ajudar, mãe. Acabou. Acabou." Dona Yolanda soltou o rosto dela e cruzou os braços. "Aqueles bebês ainda estão lá. Aquela mulher má ainda está lá. Nada acabou. Mas o que eu posso fazer? Eu não tenho prova de nada. Você tem sua palavra. Você tem sua consciência." Dona Yolanda apertou o ombro da filha. "E você tem coragem. Sempre teve." Carmen balançou a cabeça, as lágrimas voltando. "Não adianta, ninguém acredita em mim. Então você faz alguém acreditar. Como..." Dona Yolanda respirou fundo. Olhou para a filha com aquele jeito que só mãe tem, aquele jeito que diz: "Eu acredito em você sem precisar falar." "Você volta lá." Carmen arregalou os olhos. "O que, mãe? Eu fui demitida, eu não posso voltar. Não para trabalhar, para entregar as provas para o pai daquelas crianças, para o Heitor, mas eu não tenho mais provas. Você tem sua palavra e às vezes..." Dona Yolanda apertou a mão da filha. "Às vezes a palavra de uma mãe vale mais que qualquer papel." Carmen olhou para a mãe, o peito apertado. "Eu não sou mãe, mãe." Dona Yolanda sorriu, triste. "Você perdeu seu bebê, filha, mas você não perdeu seu coração de mãe. E é esse coração que está gritando para você voltar lá e salvar aquelas crianças." As duas ficaram em silêncio por um longo tempo. E então Carmen, devagar, acenou com a cabeça. "Eu vou. Quando... Amanhã de manhã, antes que seja tarde demais." Dona Yolanda abraçou a filha de novo. E Carmen, ali no abraço quentinho da mãe, na cozinha simples daquela casa humilde, sentiu alguma coisa acordar dentro dela. Não era esperança, era determinação. Ela não ia desistir, não daqueles bebês. "Eu não pude salvar o meu, mas eu posso salvar eles." E ia salvar, nem que custasse tudo. Carmen acordou antes do despertador. O quarto ainda estava escuro, mas ela já não conseguia dormir.
Passou a noite inteira virando de um lado para o outro, o estômago embrulhado, a cabeça cheia. Você vai voltar lá, vai entrar num prédio de onde você foi expulsa, vai falar com um bilionário que nem sabe seu nome direito e vai acusá-lo de estar noivo de uma assassina em potencial. Parecia loucura, era loucura, mas ela ia fazer mesmo assim. Carmen se levantou, tomou banho, vestiu a roupa mais apresentável que tinha. Uma calça jeans escura e uma blusa branca simples. Prendeu o cabelo num coque, passou um batom claro, olhou para o próprio reflexo no espelho. Parecia a mesma de sempre, mas por dentro estava diferente. Por dentro estava em chamas, na cozinha. Dona Yolanda já estava acordada, preparando café. Bom dia, filha. Bom dia, mãe. As duas se sentaram à mesa. Carmen tentou comer, mas a comida não descia. O estômago estava fechado. Você vai conseguir, Dona Yolanda disse, segurando a mão da filha. Eu sei que vai. Carmen apertou a mão da mãe de volta. E se não der certo? E se ele não acreditar em mim? Aí você volta para casa e a gente pensa em outra coisa. Mas pelo menos você tentou? Carmen acenou com a cabeça, respirou fundo. Eu vou indo então. Dona Yolanda se levantou e abraçou a filha. Vai com Deus, minha filha, e volta logo. Carmen saiu de casa às 6 da manhã. O céu estava clareando, a rua ainda estava vazia. Pegou o primeiro ônibus, depois o segundo, 2 horas de trajeto, o corpo tenso, o coração acelerado. Quando desceu na Avenida Paulista, o sol já estava alto. O prédio